abençoar e ser abençoado. Amém, amém. Já era, Vitão? Vai. E aí, galera, começando o 7º episódio do Sobre o Reino Podcast. 7º episódio, cara, olha que a gente... Número da perfeição. Verdade. E quem tá com a gente hoje, Heitor? Conta Hoje aí tá pra galera. Pastor mais bonito que passou na comunidade da Esperança. Pastor Daniel. Qual que é o nome do meio? Então, se você acertar ele, você sabe que você ganha um rodízio. Ô, louco, mas Antônio. Não, tem. É polonês, não é? É polonês. Eu lembro que era polonês. E eu ouvi na Assembleia, velho, esqueci. Kolodieska. Ah, é verdade, tem no Facebook, é verdade. Então, Antônio é o último sobrenome? O sobrenome mesmo é Antônio. É o último, então. É o último. Nossa, que interessante. E tem alguma história interessante por trás desse sobrenome polonês? Ah, tem o que de... Peraí que eu vi. Peraí que o Vitão... Pode continuar, pode continuar. Foi, Vitão. Ah, tá longe? Esse cara é o melhor diretor. Tem alguma história interessante? Porque sobrenome polonês, assim, eu sou muito interessado nessas histórias de pessoal de Polônia que veio pra cá. Tem alguma história interessante ou só veio? Tem, na verdade, é o seguinte, lá na Polônia tem alguns lugares que você identifica os bairros, as famílias nos bairros pelas ruas. Então tem ruas com o sobrenome das pessoas lá. Legal. Então tem uma rua que tem o nosso sobrenome, o sobrenome da nossa família, em uma das cidades lá da Polônia. Meu sobrinho esteve visitando lá alguns anos atrás, e ele que descobriu esse negócio lá. E é bacana, é diferente. Legal. Mas veio antes da Segunda Guerra, a família? Não, foi minha família veio antes da Segunda Guerra, mas essas ruas receberam nome exatamente por conta da Segunda Guerra. Ai, que legal. Para se identificar onde que estava aquela família ali, para tentar de alguma maneira encontrar, né? Por conta de tudo que aconteceu. Os poloneses foram perseguidos? Foram. Mas, eu não estudei muito, pastor, não. Eu não lembro números, mas os judeus poloneses foram quase dizimados. Assim, foi a maior população judaica que morreu. Uma das maiores. Caraca. Foi absurdo. Eu tô pra falar pra você, assim, eu vou chutar, tá? Mas foi mais de 70% dos judeus poloneses que morreram. Sim. Meu Deus. Muita coisa. Foi muita gente. Quando eu estive na Hungria, era pra eu ter ido pra Auschwitz. Mas aí não deu certo. Eu tô louco pra ir lá pra lá. Mas eu quase fui pra Polônia. Mas diz que o negócio lá é bem sombrio. É bem macabro. O clima é muito pesado. Meu sobrinho foi pra lá, né? E ele visitou lá, ele falou, tio, o negócio é punk. É pesado. Muito pesado. Você não visitou lá? Não, as origens. Mas tem vontade de ir? Eu tenho vontade de conhecer, até por tudo que a Polônia virou hoje, né? O povo é muito fechado, né? Muito desconfiado. Eles são meio avessos a receber turista lá. Então, assim, não é um lugar que você fala, pô, vou lá para curtir, entendeu? Mas o país desenvolveu muito, desenvolveu bastante. Então, nesse sentido de ir lá para conhecer, saber um pouco mais da história, ver como é que tá, eu tenho vontade de conhecer, sim. Mas você já esteve na Europa? Na Europa, não. Nunca teve? Sempre fui ou para os Estados Unidos ou fui para a América do Sul. Legal. Uma oportunidade de viajar tanto. Uma dúvida que eu tenho, que assim, eu já ouvi falar também que Auschwitz, os campos de concentração, tem esse clima pesado. Mas assim, no contexto cristão, por que, velho? Tipo, o porquê que é pesado? Será que é... Claro, muita gente morreu lá, né, e tudo mais, foram assassinados, né? Mas por que vocês acham que é o clima pesado, assim? Você tem aí toda uma questão da morte em si, da perseguição em si. É uma perseguição não só por uma questão de raça, mas é uma perseguição religiosa também, né? Então você tem toda uma questão espiritual. E a gente não pode esquecer nunca que tudo nesse mundo é regido pelo mundo espiritual. Então, tudo que envolve essa perda, a morte, nós não fomos criados para a morte. A morte é uma agressão. Ainda mais quando acontece dessa maneira, né? De tantos assassinatos em si, como fizeram. E então a coisa fica pesada mesmo. É uma influência maligna, não deixa de ser uma influência maligna. Então, você está em um ambiente onde houve uma intensa influência maligna. Entendeu? Então, aquele lugar vai ser sempre marcado por aquilo. Ali há uma influência maligna. Assim como alguns lugares também, onde você sabe que é um lugar de paz, que você encontra paz. Né? Aquele lugar onde sempre pessoas foram abençoadas, lugares sagrados em si, você encontra paz ali, porque sempre se buscou aquilo. Então, a influência ali naquele lugar é uma influência de paz, assim como nesses lugares sombrios, macabros até eu diria,
você vai ter uma influência maligna ali, que você sente o peso daquilo. E Hitler, muita gente costuma falar, né, por que que ele fez, mas não tem dúvida de que tenha sido, né, influência Sim. de demônio, essas coisas. E olha que perigo, cara, por causa de uma pessoa, velho. Tipo, claro que tem toda uma ideologia por trás, né, mas assim, olha o perigo, né, quantas pessoas morreram por conta de uma pessoa, Sim. do jeito que ele, né, tipo, lidou com toda a situação, né? Mas uma coisa interessante que a gente fala, como que uma pessoa consegue levar tanta gente a fazer o que fez, né? Ou a levar um país inteiro a corroborar, né, digamos assim, pelo menos a maioria. Eu li um livro que chama Mente de Hitler, já ouviu falar? Já ouvi falar. Muito bom. E ele mostra como que, assim, aquilo que aconteceu na Segunda Guerra, o que Hitler fez é uma consequência de anos e anos Sim. de uma narrativa sendo criada, da desumanização de uma raça, né, que eram os judeus, não só os judeus, né, os ciganos também, mas os judeus principalmente. Então é uma consequência daquilo que a Alemanha vinha sofrendo desde a Primeira Guerra Mundial, que estava quebrada, e aí você acha literalmente um bode expiatório. Você acha uma raça onde você vai pôr a culpa de tudo. E aí você desumaniza aquilo. Então, tem um filme que chama Jojo Rabbit, muito bom também. E ele mostra como que as crianças eram doutrinadas a juventude hitlerista, né? E ele fala assim que, tipo, e as crianças achavam realmente que os judeus tinham chifres e rabo e escondiam e eram Meu monstros. Deus. Então, assim, pra eles não era ruim matar judeu, porque foi a narrativa que eles criaram. Sim, como a que doutrinação desde a infância, né? Então, você tem o Hitler, ele participa na Primeira Guerra como um soldado, praticamente. Ali ele é extremamente influenciado, só que era um cara muito inteligente. Extremamente inteligente. Hitler era dos primeiros alunos sempre das turmas dele. E aí um cara acaba se tornando um instrumento nas mãos de Satanás. Você vê como Satanás não precisa muito para causar estrago, né? E tem muita gente que brinca com isso, né? Que dá as brechas às oportunidades. Então, ele pega um único cara de extrema inteligência, que tinha tremenda empatia com as pessoas, um discurso fantástico, extraordinário, que dizem que quem escutava Hitler era muito difícil você não entrar nas ideias dele, não aceitar as ideias dele. O cara era bom de discurso, bom de conseguir ganhar as pessoas, né? E aí você tem a Segunda Guerra depois, que é por consequência disso aí, de toda essa influência que ele obteve, e acabou levando a Alemanha, mesmo não sendo um alemão verdadeiramente, né? Então, você vê o poder que o cara tinha de persuasão. É verdade. Você sabia disso aí? Que ele não era alemão? Não sabia. Ele é austríaco. Que legal. Quer dizer, tipo, interessante. Mas você sabe que o Heitor me falou uma coisa interessante esses dias, que é assim, os soldados de Hitler, né? Eles começaram a ficar maluco, velho. Tipo, antes, é que assim, eles matavam antes a arma, né? Só que assim, era muita munição que era gasta, né? E aí, né, Heitor, os soldados começaram a ficar maluco, porque era tanta gente que eles matavam, e eles tinham toda a teoria na cabeça, mas mesmo assim, né, cara, é pesado, né? E aí depois eles vieram com a câmara de gás, que era menos tenso pros soldados, né? Não era você que tava matando. Não era você, E assim... Mas Mas antes na da verdade não é que era menos tenso, você envolvia menos pessoas nesse processo. Exatamente. E menos dinheiro, né, também. Isso. E o Heitor tava até falando de umas marcas famosas aí, né? que... Tem a Bayer que fazia o Zyklon B. Sim. E a Siemens fazia as câmaras. Marcas alemãs, cara. Marcas Por exemplo, alemãs. A Mercedes mesmo, ela financiava. O Hugo Boss fazia o uniforme dos soldados. Sabia? Caraca, não? Mas antes da câmara de gás, Hugo teve os Boss? carros, né? Que eles punham os caras nos carros e botavam o escapamento pra... O escapamento voltava pra dentro do baú do carro. Aí eles matavam assim. Isso foi entre os tiros e a câmara de gás. Aí eles só despejavam os corpos assim. Nossa, mas É que essas companhias eram obrigadas também, né? Vale Sim, ressaltar, senão sim, depois isso também. o YouTube corta a gente. Verdade. É verdade. É verdade. Mas eram forçadas, então era complicado. Era extremamente complicado ali. A doutrinação e tudo mais. O poder que as pessoas têm de entrar na mente dos outros, assim, né? E é aquilo que a Bíblia diz, que o povo ele perece por falta de conhecimento. Então você tem uma nação que ela ficou subjugada por conta de um homem exatamente por falta de um conhecimento. E também por conta de questões de própria ambição, né? De se sentirem superiores, porque esse era o discurso, de que eles eram superiores, né? De que eles eram a raça pura, e assim eles deveriam dizimar as outras raças.
Então era punk, negócio feio. Mas, ô, pastor, eu queria, voltando um pouco no assunto que você falou da questão de influência maligna ali no lugar, a gente sempre ouviu sobre fantasmas e sobre essas coisas. E assim, eu vejo pessoas que juram de pé junto que ouvem coisas em determinados lugares. Aí é uma pergunta até assim meio, não diria ignorante, mas é uma pergunta assim até meio de novo na fé. Existem fantasmas? São demônios? Existe essa presença de demônios em determinados lugares? Sim, sim, você tem a influência, essa influência maligna, né? Então, por exemplo, a Bíblia fala sobre discernimento de espíritos. Uhum. Então, se você tem esse discernimento, você tem a percepção de que eles existem, eles estão aí. Da mesma maneira como pessoas viram anjos, a gente tem o contrário também, porque o que são os demônios? Anjos caídos. São anjos caídos. Então, se você vê anjos enviados da parte de Deus, também é possível que se veja demônios, ok? Vamos pegar numa questão de fantasma em si. Há um texto bíblico que ele é bastante polêmico e controverso, né? Até que é quando Saul vai consultar uma necromante e ela faz subir, diz o texto, né? Faz subir um espírito que, vendo Saul, diz o texto lá, entendeu que era Samuel, não que era Samuel. Mas Saul entendeu que era Samuel, esse espírito. Então, nada mais é o que ali do que um demônio se passando, né, naquela situação por Samuel, para enganar, para ludibriar Saul. Uhum. Ô, pastor, e é interessante isso que, assim, só pra deixar claro, a gente é um podcast cristão, então, tipo, cristão evangélico, então, tudo bem a gente discutir essas coisas, né? Mas hoje, por exemplo, o espiritismo. O espiritismo, esses dias eu tava vendo, cara, um vídeo no YouTube, tipo de carta psicografada. Uhum. E é exatamente isso que você tá falando, né? O demônio, ele sabe tudo. Sim. Então ele sabe a realidade da pessoa que morreu e ele acaba usando isso. Então, cara, o cara que tá fazendo lá a psicografia, tipo, ele fala o nome do cachorro. Fala assim, ó, o cachorro tal, tá aqui comigo, a tia não sei o que, sabe? São detalhes que não tem como, e realmente, por isso que as pessoas acabam sendo, né, por conta da fraqueza, da perda do ente querido, acaba sendo enganado. Mas olha, o demônio usa isso, né, pastor? Elas estão sensíveis, né? A Bíblia diz que Satanás se disfarça como anjo de luz, até para enganar os eleitos. Então você vê que o método de persuasão de Satanás é exatamente para enganar, e ele vai usar até mesmo a verdade, né, uma meia-verdade, para poder fazer com que as pessoas acreditem. Então você tem dentro do espiritismo, né, você tem pessoas que estão ali acreditando de uma maneira real, verdadeira, e até sendo sinceros, achando que estão fazendo certo, achando que estão fazendo correto. Mas a Bíblia diz, né, se eles creem na Bíblia, se cremos na Bíblia, a Bíblia fala que ao homem é dado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, não existe essa questão de ficar morrendo, viu? Volto, volto, né? Não tem. A Bíblia já declara isso. E eles usam bastante Jesus, né? Sim. E, tipo, não faz sentido nenhum. Tipo, se existisse reencarnação, toda essa teoria, não faria sentido nenhum Jesus ter morrido na cruz. Não, e aí o que acontece? Você pega pessoas que muitas vezes querem tirar proveito de outras, no momento de sensibilidade, usam aquela situação, e realmente é como você falou, Carlinhos, Satanás, ele sabe do nosso passado. Até porque ele é acusador, e para ser acusador ele tem que saber do nosso passado. Uhum. Né? Então ele lança isso diante de nós, lança isso diante das pessoas para atrair mesmo. É uma marapuca maligna, né? Sim. E muitos acabam caindo. Porque quem é que não quer falar com um ente querido? Exatamente. Já foi. Uhum. Ainda mais às vezes, dependendo de maneira trágica. Quantos são que não perdem familiares, perdem pessoas de maneira trágica, e aí quando perde, tinha brigado, tinha discutido alguma coisa nesse sentido, e fica aquele remorso na cabeça e quer resolver essa situação, né? Para poder continuar vivendo. Então, o Satanás se aproveita dessas situações aí. Né? É verdade. Mas, pastor, e tem um texto onde Deus condena a consulta aos mortos, né? Sim. No Antigo Testamento. Se não é possível, por que nós temos esse texto, então? Se não fosse possível a consulta, ou era e não é mais, eu queria entender. Não, é um alerta da parte de Deus mesmo, Entendi. exatamente para não dar essa oportunidade a Satanás. Uhum. Então, porque, como eu falei, né, você vai ter sempre esse desejo Sim. de falar com quem morreu. Só que já foi, morreu. É como... Por que Deus escondeu o corpo de Moisés?
Que não fosse idolatrado? Exatamente. Então é a mesma situação. Para que não fosse levado para um lugar e fosse embalsamado e ali fizesse uma imagem, alguma coisa para ele, nesse sentido. Então, Entendi. Deus coloca essa lei para o povo entender. Ó, há um limite que você precisa entender. Quem morreu, morreu. E se você tentar consultar, vai ser demônio que vai tentar te enganar. E não é a pessoa que está voltando para cá. Ô, pastor, isso da gente pra lá, pro lado de lá, vamos dizer assim. E do lado de lá pra cá, claro que a Nazareno tem uma crença, né? Mas eu acho legal a gente sempre debater isso assim. Tipo, você acha que quando a gente morre, o que acontece? A gente já é julgado, o morto salvo consegue olhar o mundo aqui? Olha, eu não conheci ninguém que foi para lá e voltou para lá. Se a gente tivesse 33 depois de Cristo, a gente... Mas a gente pega alguns exemplos bíblicos, né? Então, quando Jesus conta a parábola do mendigo, né? Do rico e o mendigo lá, ele fala, né? Que quando um olha para o outro lá e ele fala, manda com que ele molhe a ponta do dedo e ponha na minha boca para me ajudar a saciar essa sede, né? Então, assim, nesse aspecto, a Bíblia nos dá um campo para pensar, né? Que vai ser possível reconhecer, mas não diz que as pessoas estão olhando para os vivos aqui. É uma relação entre mortos, entre aspas, né? Entre espíritos, na verdade. Mas não entre alguém que já passou para a eternidade e que está se relacionando com esse mundo lá de cá. Não tem. Até porque se eu morresse e tivesse nem se eu tivesse a possibilidade, eu acho que eu ia querer ficar olhando pra cá, velho. Imagina ser com Jesus lá, velho, mó da hora. Você acha que eu vou ficar olhando pra cá, velho? Vai assistir o jogo da ponte, Ô, mano, não faz sentido. Os filmes que às vezes a gente vê assim, que o pessoal morre, chega lá no céu e tá tudo lindo, tudo maravilhoso, aí de repente tá lá o médico tentando reanimar de novo, só que a pessoa já tá lá. Já tá. Deixa assim mesmo. Deixa aqui, mano, deixa em paz. Mas a gente nem sei como que a gente foi parar nesse assunto de demônio, mas uma coisa que eu tava conversando com a Gabi esses dias... É por causa do Giovanni. É verdade. Aqui não cabe também, não. Não cabe. A gente... Ai, foi mal. Nada, relaxa. Eu tava falando com a Gabi esses dias que lá em Judas fala, né, que a Bíblia alerta a gente como que a gente não sabe lidar com o mundo espiritual. Fala que até foi Arcanjo Miguel que brigou com Satanás por causa do corpo de Moisés. E aí Judas fala, né, que até o Arcanjo Miguel falou, o Senhor te repreenda. E aí uma coisa que me incomoda muito, pastor, às vezes eu vejo as pessoas lidando com muita arrogância com os demônios, sabe? Eu vejo as pessoas fazendo umas orações, ou tipo, dando ordens, ou vivendo uma vida que não é tão condizente, e achando que tem toda a autoridade sobre os demônios ali. Eu falei pra Gabriel outro dia, eu falei assim, amor, é muito perigoso isso. Porque a Bíblia fala que o arcanjo pediu para que Deus repreendesse o Satanás. E muitas vezes a gente vê como que a gente não sabe lidar com esse mundo espiritual maligno, né? Exatamente. E ainda você tem ainda no livro de Daniel, quando o anjo vem para trazer a resposta da oração dele, por que ele se atrasa, entre aspas? Estava brigando. Porque ele estava em uma luta, que o inimigo estava tentando segurá-lo, não permitindo que ele viesse com a resposta. Então tem sim tudo isso. E de fato é muita arrogância achar que há algum poder em nós. Não. Poder e autoridade está sempre no nome de Jesus. A gente vai ter lá no livro de Atos o relato daqueles que queriam expulsar um demônio, não é? Os filhos de Seva, né? E acabam apanhando e sai pelado ainda de onde estava. Por quê? Tentavam falar, não, mas aí o demônio virou para eles e falou, eu conheço Jesus e conheço a Paulo, mas e vocês? Quem vocês são? Né? Não, e pau neles, né? Acabaram tomando. Então, é muita arrogância, sim. É muita arrogância. Eu já vi algumas situações, assim, cômicas, para não dizer trágicas até, né? Ou trágicas para não dizer cômicas, em que uma pessoa foi expulsar um demônio de alguém, e quando chegou lá na hora, o demônio falou, o que você está tentando? Conheço você e conheço sua vida. Antes de você estar aqui, você estava em tal lugar. Entendeu? Então, vai despreparado para você ver. E achando, muitas vezes, que está em você a autoridade. E mesmo para usar a autoridade que há no nome de Jesus, eu só posso usar a autoridade no nome de Jesus se estou submetido a essa autoridade. E estar submetido a essa autoridade significa estar debaixo da sua vontade. Estar debaixo da sua vontade é fazer aquilo que ele manda no dia a dia, não só naquele momento. Tá, aí isso vai me puxar outra pergunta.
Se temos essa situação, por que lá, quando Jesus fala que muitos dirão que expulsaram demônios em nome dele, ele vai falar que não os conhece? Porque aí você também vai ter o tal do marketing em si. Entendi. E Satanás, ele é muito astuto em relação a isso, né? Ele usa de si mesmo para enganar. Então, quem poderia dar ordem? Ele mesmo. Ele poderia permitir essa situação, né? De alguém estar endemoniado em si, ali. Aí vem uma outra pessoa que viria no nome de Jesus, mas na verdade ele está vindo em seu próprio nome, ou até mesmo vindo num nome maligno, e dá a ordem ali, o maligno, para ele mesmo, ele pode dar ordem e responder, e isso acontecer. Então, tudo depende qual é a intenção do que está acontecendo. Uhum. Vamos lá, vamos pegar aí algumas igrejas que a gente vê hoje em dia, desse neopentecostalismo, né, e tudo mais, onde a gente vê essas coisas acontecendo direto. Gente que entrevista capeta, que entrevista todas as coisas e tal, e faz aquele show, aquele negócio e tudo mais. Bom, muitos não passam de teatro, e outros que não passam de teatro, não acho que aqueles que estão ali têm autoridade para fazê-lo. Mas existe, obviamente, ali uma questão maligna para enganar também. Uhum. Então a gente não pode deixar de olhar essas situações, porque a própria Bíblia nos alerta que haveria lobos em meio aos cordeiros. Uhum. E é fato. Sim. Isso é muito, muito triste, né? Pensar nisso. Tanto de lobo que tem no meio dos cordeiros enganando o povo de Deus, né? Você pega a advertência de Pedro, você pega a advertência de Paulo a Timóteo, de como eles falam, como que seriam nos últimos dias. Uhum. Que muitos falsos profetas se levantariam, gente gananciosa, gente que olhava para o seu próprio umbigo, para os seus próprios interesses, gente que estaria preocupada mais em si mesmo do que com as pessoas, né? E aí vem o alerta até de Pedro dizendo aos pastores: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por ganância, mas com temor diante do Senhor, daquele que é realmente o dono do rebanho, né? Então você tem todos esses alertas na palavra, porque nos últimos dias seriam assim: os homens jactanciosos, orgulhosos, arrogantes, iriam esquecer os seus pais. Essa é a ideia que o texto traz ali, né? Esquecer os seus princípios, esquecer o legado que foi dado por conta de si mesmo, por conta do ego. Então você tem essas situações. E Jesus, quando ele faz esse alerta ali, ele fala: olha, esses caras que fizeram, nada mais fizeram do que um teatro, nada mais do que um show, dizendo que estava expulsando um demônio no meu nome, quando na verdade não. Quando na verdade eles estavam fazendo por eles mesmos, para enganar pessoas, para tirar dinheiro para eles mesmos, como os donos daquela jovem adivinhadora lá. Da mesma maneira, para ter lucro. Uhum. Né? E aí a gente vai juntando as pecinhas, né, que a Bíblia vai nos trazendo, falando quando Paulo escreve aos Filipenses dizendo que a nossa moderação deve ser conhecida diante de todos os homens. Aí você pega as orientações de Deus aos levitas, e aqui só juntando aqui uns quebra-cabeças aqui para a gente montar essa conversa, você pega o que Deus fala aos levitas, que quando é determinada a separação, a divisão da terra, né? Quando eles entram para conquistar a terra prometida, ele fala o seguinte: os levitas não terão herança entre vocês. E é interessante, cara, porque eu estava de novo escutando esse texto esses dias, e eu estou agora num propósito de ouvir a Bíblia inteira. Uhum. Nunca fiz isso. De ouvir a Bíblia inteira. Ler eu já li várias vezes, mas ouvir não. É diferente, é legal. E aí ele fala o seguinte: os levitas não terão porção, herança entre vocês, porque a herança deles é serem separados para mim. Então, ou seja, a maior riqueza é ser separado para mim. E aí quando a gente olha para levitas e sacerdotes de hoje em dia, o que a gente vê? Muitos dele tem um monte de herança, né? Um monte de posses e propriedades, né? E aí você vê a inversão do valor, porque não enxerga o que é a verdadeira herança. Então, é os dias que a gente está vivendo que está sendo alertado, porque lá atrás Deus já havia estipulado,
porque a função tanto de levita e de sacerdote é uma função de vitrine e seria muito fácil você atrair pessoas para tirar benefício próprio. E depois a gente vê a história transcorrendo e sendo alertado lá na frente, tanto por Jesus, quanto por Paulo, quanto por Pedro, a respeito do que viria a acontecer e aos dias que a gente tem hoje. Cara, eu tava vendo uma entrevista de uma mulher, eu não vou citar a igreja, mas tipo, o pastor da igreja, tipo, ela deu um Volvo pro pastor, mano, pra igreja. Um Volvo, mano, tipo, ela foi lá, tipo, deu o Volvo, porque assim, tinha essa teologia da prosperidade, tá ligado? Tipo, quanto mais eu der, mais eu vou receber de Deus. Né? É isso aí. O meu eu comprei e tô pagando. Não era um Volvo, não, era um Porsche, pastor. Era um Porsche, cara, Poxa. que ela... um Porsche, vou mandar pra você depois. Ô, louco, velho. Mas as pessoas que estão nessas igrejas, elas são... Porque assim, a gente vê que muita ignorância, no bom Sim. sentido até, às vezes, não é nem por uma ignorância que a pessoa não busca, mas uma ignorância por, às vezes, de uma origem humilde, mais simples. Essas pessoas que são pastoreadas por esses lobos em pele de cordeiro, elas têm uma consequência para elas, pastor? Ou você acha que ainda assim elas serão encontradas por Deus, elas serão abençoadas, elas serão salvas? Então, aí depende muito do nível de ignorância e da conveniência, né? Dessas pessoas, né? Tem que ver o que está realmente no coração, o propósito no coração. O céu vai ser um lugar de muitas surpresas, né? Eu entendo assim. O céu vai ser um lugar de muitas surpresas. Mas uma coisa é fato, né? As consequências já se colhem aqui. Porque muitas pessoas que seguem, vamos lá, esses gurus gospel hoje, né? Já sofrem a consequência de ver que aquela mensagem ela não se torna realidade na vida dessas pessoas. Verdade. Porque são mensagens que vai falar que você vai conseguir, que você pode tal e tudo mais. Normalmente mensagens de autoajuda em si. E óbvio, há campo para isso desde que você fique dentro da Bíblia, desde aquilo que a Bíblia nos traz. Mas não numa ideia de endeusar o homem, que é quase o que fazem. Obrigando a Deus a agir em favor do homem em si, né? Mas quando as pessoas começam a ver que essas palavras não se tornam realidade na sua vida, elas já estão sofrendo a consequência disso. Então é o que a gente vê. Muitas igrejas a gente vê de movimentos e tudo mais, que elas começam, as pessoas se empolgam, são atraídas, né, por aquele tipo de mensagem. Sempre que se começa uma igreja em si, essas coisas, os pastores, quando começam a igreja, faz de tudo para trazer o povo, né? E se bobear, vende até a mãe. Tem que tomar cuidado. E aí o povo vem. Só que o que acontece? Não tem consistência. O que acontece? Não tem aplicabilidade daquela palavra. Fé rasa, né? Uma fé rasa. E daqui a pouco chega, porque num primeiro momento é legal. Mas e na hora que tiver o perrengue lá no casamento? Dá para aplicar aquela palavra? Não. E aí fica nesse evangelho simples, raso e até de fast food, né? Mas que você come, mas não alimenta de verdade, aonde a pessoa fala, não, peraí, então eu vou viver uma nova vida, eu vou largar o meu casamento. E eu vou para algo novo, porque aqui não deu certo, e eu tenho algo novo para viver e tal. Porque não tem alguém que de fato fale, olha, não é fácil, é complicado. Você tem que ter resiliência, você tem que ter fé, você tem que ter abnegação, você tem que ter sacrifício. E a mensagem de sacrifício, de abnegação, é a que menos se ouve nos púlpitos. Principalmente nesses púlpitos. Então essas pessoas acabam já colhendo a consequência aqui. A pessoa vive uma barganha com Deus, né? Que nem, tipo, eu já falei várias vezes, quando chega o tempo ruim na nossa vida, tipo, não, é inevitável você pensar assim, tipo, nossa, o que será que eu fiz de errado? Será que tem alguma coisa errada na minha vida e tal? E essas pessoas que vivem de barganha é assim, né? Sim. Tipo, a pessoa vai, tipo, por exemplo, no caso dessa mulher, deu um carro pra igreja. Aí a adversidade vai vir. Aí vai chegar essa hora que ela vai falar, pô, Deus, e aí? Pô, eu dei o carro lá pra igreja, eu dei não sei o quê. Por que tô passando por esse momento ruim na minha vida? Como se pudesse comprar a paz. Exatamente, né? Em si, não. E é perigoso isso, né, cara? Tem gente que, meu irmão, tem gente que vai viver enferma pro resto da vida. Deus não é obrigado a curar. Sim. Verdade. Não significa que ele deixa de ser bom. Mas existe um propósito por trás disso.
E aí que mora o problema. Por que a gente tem tantas pessoas ingratas que não conseguem reconhecer que o que Deus já fez é suficiente e ele não precisa fazer mais nada? E aí você tem alguém que é enfermo, que está orando há 40 anos, 50 anos para ser curado da enfermidade, e não é curado da enfermidade, e ali fica amargo porque queria ser curado da enfermidade. Mas peraí, cara, você já ganhou a salvação, velho. Uhum. Você já ganhou essa oportunidade. Então, a nossa gratidão, ela não parte da salvação em si. Ou melhor, ela não visualiza, não é centrada na salvação em si. Mas sempre em algo que Deus tem que estar fazendo o tempo todo por você, a toda hora, e é esse o evangelho. Por isso que a gente vê tantos pregadores rasos com milhões e milhões e milhões de seguidores aí, gente. Porque o cara coloca a pessoa no centro de todas as coisas quando nunca foi. Ele supre a necessidade da sociedade atual, né? Fala o que é, o que eles querem ouvir. E eu tava falando. Você lembra que eu falei isso com você? Eu falei pro Carlinhos uma vez, eu falei assim, Carlinhos, esse negócio que a gente fala às vezes, tipo, só com Jesus você vai ser feliz. A gente tem que tomar cuidado, porque um cristão que é perseguido na Síria, ele não é feliz, mas ele é salvo. É isso aí. E às vezes, um que não é salvo aqui, ele pode ser feliz, porque tem uma vida boa e tudo mais. Então a gente tem que tomar cuidado com essa associação de felicidade com salvação, né? Sim, e até o conceito de felicidade em si. Uhum. Porque é onde realmente mora a nossa felicidade. Onde realmente mora a nossa alegria. Realmente é em Deus, sim. Mas não significa que eu não tenha... E a felicidade não significa que ela é um estado constante de sorriso no rosto. Não. Por isso que Paulo fala lá também, em Filipenses capítulo 4, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você consegue estar feliz quando você é humilhado? Mas ele fala lá, eu aprendi a ser contente quando eu estou humilhado. Uhum. Você consegue ser feliz quando você está passando por fome ou por escassez? Ele fala lá que ele aprendeu a ser contente nesses momentos também. Assim como honrado, assim como em abundância e tudo mais. Ele fala no texto, mas ele aprendeu a lei do contentamento. E essa lei do contentamento traz essa felicidade que ela não me pode ser roubada. Essa felicidade, esse contentamento está em Deus. Tanto que ele usa o texto, e muita gente usa esse texto fora de contexto, que é o de Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma varinha mágica de condão que você passa, eu posso qualquer coisa. Não. É no seguinte sentido, eu posso vivenciar qualquer coisa. Porque Deus me fortalece para passar por essas experiências. Eu posso passar pela perda, como eu posso ter o ganho. Eu posso passar pela escassez, como eu posso ter abundância. Em todas essas coisas eu posso passar por elas, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Então é diferente. Aí eu tenho o verdadeiro contentamento, mesmo que as coisas não estejam tão agradáveis. E no ministério de vocês são o Heitor e Daniel Antônio, vocês são obrigados, né? Porque que nem eu falei pro pastor Giovanni aqui, que, cara, vocês têm que estar no seu caso, todo domingo, no caso do pastor, todo sábado, não é fingimento que você tá bem, mas você tem que aprender isso aí, é uma linha tênue, né? Você tem que estar bem, porque, né? Não tem como você chegar, nossa, o Daniel Antônio domingo tava, claro que vai ter dia que você vai estar mais feliz, mas assim, não é algo, tipo, muito... Então, Carlinhos, isso é um mito interessante. Porque, na verdade, eu não tenho obrigação de estar bem. Eu não tenho obrigação nenhuma de estar bem. Eu tenho a obrigação de transmitir a palavra. E transmitir aquela palavra, muitas vezes, ela vai falar primeiro comigo. Eu diria, na maioria das vezes. Pode ser num momento em que eu não estou bem, eu estou precisando daquela palavra, assim como tantas outras pessoas. E a gente admitir a nossa vulnerabilidade não é problema nenhum. A gente pega o próprio Senhor Jesus fazendo isso. Quando, antes dele ser crucificado, ele vai no Monte do Getsêmani, ele chega lá, cara, ele estava suando sangue. Esse é o maior grau de ansiedade que a pessoa pode ter. Chegar a suar sangue. E ele chega, ele é honesto, ele fala com Deus, Senhor, eu não quero passar por isso aí, mas se o Senhor quer, então eu vou passar. Então, admitir a vulnerabilidade não tem problema. Que a gente vê Jesus fazendo isso. O problema é o contrário, é achar que você é sempre o super-herói, querer passar uma imagem de super-herói quando você não é. Mas é deixar as pessoas verem no teu próprio exemplo que você é humano, que você tem as suas fragilidades, que você tem as suas falhas, mas que mesmo assim tudo você pode naquele que te fortalece. Esse é o correto, é o certo. Há anos atrás, lá na comunidade, quando eu ainda pastoreava lá,
Eu admiti a depressão que eu passei. Cara, no dia que eu falei assim, ficou um silêncio na igreja. Eu lembro. Caraca. Você tava, né, Heitor? Eu tava na igreja já, não. Não sei se não vai de domingo. Não, eu vou sim. 2018? 18. Ah, não tava ainda. Foi em 18. Meu, ficou um silêncio assim Caramba. na igreja que você escutava as asas da mosca passando por lá. Por quê? Todo mundo tem essa imagem, né, de que o pastor ele nunca tem problema, né, de que sempre tem que estar bem. Olha o preconceito das pessoas. Eu tô assim, tipo, você falando, eu ia ser essa pessoa que ia falar. Mas espera aí, eu tô verdade. ali, eu não tô bem, mas eu tô ali. Eu tô ali porque eu também creio na palavra, eu também creio que aquele ambiente é um lugar de cura, eu também creio que aquele ambiente é um lugar de transformação. E eu estou ali no altar e eu não estava em depressão, não estava em pecado, nada disso. A única coisa que me impede de estar no altar é pecado. Agora, eu não estou bem, não significa que eu não estou em pecado, que eu estou em pecado. É simplesmente que eu não estou bem. Mas é uma narrativa que a gente vê muito, né? Exatamente. A depressão atrelada ao pecado. Ao pecado. E é um aí, perigo, né? Porque é eu fico imaginando quantas vidas pode ter custado já isso, né? Tipo, demais. Demais, Heitor. E quantas pessoas não ficaram aprisionadas à depressão com medo de admitir que estavam deprimidas, que estavam passando por essa enfermidade, porque é uma enfermidade, por conta do preconceito das pessoas. Por conta dessa ideia, desse mito que é criado que tem que estar bem, principalmente dentro da igreja. E foi impressionante, eu admiti o que teve de gente que me procurou depois para pedir ajuda, gente da igreja, gente de fora da igreja, pastores de outras igrejas, até hoje me procura para poder pedir ajuda, saber o que aconteceu, o que eu fiz para poder vencer. e o primeiro passo é admitir, né? O primeiro passo é admitir. Mas pra admitir, você tem que. Não é tão simples assim, mano. Não, imagina, eu nunca passei, mas... Porque assim, não eu não tive diagnosticado depressão, assim, mas, por exemplo, eu tenho ansiedade. Só que é difícil você admitir, mano. Você tem que ter ciência, só que às vezes alguém tem que abrir seu olho, sabe? Tipo, falar, não é normal. Tava vendo um vídeo esses dias sobre burnout. Uma jornalista da Globo, ela tava lá fazendo o clima-tempo, né? E aí ela deu um branco, bugou. Aí ela descobriu que ela tava com burnout. Aí ela fala nesse vídeo, ela fala, gente, não é normal você trabalhar com dor todo dia. Não é normal você não ter vontade de ir pro seu trabalho todo dia. Tem que procurar ajuda. E é difícil, né? Aquele lance que a gente tava falando com o Fredão, de procurar psicólogo mesmo, sabe? Procurar terapia. Todo mundo precisa. Sim. Né? Você não precisa... Admitir. Sabe por quê? A gente tem uma facilidade imensa de admitir as enfermidades do pescoço para baixo. Uhum. E a gente acha que daqui para cima não é enfermidade. E é enfermidade, faz parte do corpo do mesmo jeito. Assim como é a mão, é a cabeça. Faz parte do corpo. Então fica enfermo também. Se a minha mão, o pé, ou qualquer outra parte ou outro órgão do corpo fica enfermo, a cabeça também fica. A minha terapeuta falou exatamente isso, que eu tinha esse preconceito, né? Falei, não, mano, eu não preciso de remédio, velho, pra ansiedade, eu preciso de remédio? Não. Ela falou assim, Carlinhos, eu tomo remédio pra pressão alta. E eu vou ter que tomar provavelmente pro resto da minha vida. E se você tiver que tomar, qual que é o problema? O cérebro é um órgão. Exato. Entendeu? Então, assim, às vezes é uma química ali e, cara, dito e feito. Eu comecei a tomar, pastor, esse sertralina, cara, foi assim, tipo, sabe, melhorou tudo, minha espiritualidade, minha vontade pras coisas. Quimicamente falando, cara. Eu sou grato a Deus por ter tomado medicação. Porque havia o preconceito, e há muito ainda até hoje, né, de que quando você procura um psiquiatra é porque é coisa de louco. E não tem nada a ver. Nada a ver. Mas é um desequilíbrio químico no meio do corpo. E a gente precisa trazer um reequilíbrio. Já que você não consegue de maneira natural, você vai ter que utilizar os medicamentos para que você possa voltar a ter equilíbrio. E tendo esse equilíbrio, você então buscar os meios para voltar a produzir aquilo que o teu corpo precisa. Então, eu não estava dormindo direito, eu não estava cuidando de mim, eu não estava fazendo coisa que me agradava, não estava fazendo esportes, nada disso, não estava tendo um tempo devido de descanso, sono completamente ruim, preocupação que me dominava o tempo todo. Então, peraí, é óbvio, né? Vai ter um problema. Você começa a comer só comida ruim para você ver se seu estômago não vai reclamar. Se o coração não vai ser afetado, né, pelo colesterol e tantas outras coisas. A mesma coisa é a cabeça. A gente precisa realmente... tomar esse cuidado para sempre alimentar com coisas boas. Há um livro muito bacana que foi assim, metade da solução
da minha depressão foi esse livro que é do pastor Wayne Cordeiro, um havaiano, e ele escreve Andando com um Tanque Vazio, Ah, eu já ouvi falar. que é sobre burnout. Né? Ele conta a história dele, da depressão, do burnout dele, e de como ele venceu, como ele resolveu. Então ele passou a se priorizar, porque ninguém pode oferecer aquilo que não tem. E muitas vezes nós, líderes, né, pastores, às vezes a gente quer oferecer algo que a gente mesmo não está tendo. Então ele compara até a gente como uma caixa d'água em si. A caixa d'água está sempre tendo vazão, né? Está sempre demandando água, consumindo água. Mas espera aí, está enchendo o suficiente para que possa ter essa vazão? Tá? Por isso até o nome do livro em si. Porque muitas vezes não está tendo a entrada de água da mesma maneira que está saindo. Então você tem que se preocupar com você. E aí ele fez um negócio muito bacana que eu adotei para mim também. Então quando eu faço meu planejamento do ano, a primeira coisa tem que ser férias. Planejamento da semana, primeira coisa é o meu descanso. Planejamento do dia, primeiro eu vou fazer aquilo que eu gosto, que eu vou estar cuidando de mim. Então você se prioriza para você ter, para poder oferecer. E aí a gente pega o princípio bíblico disso. Quando perguntam para Jesus qual era o maior mandamento, ele fala: amarás ao Senhor teu Deus, todo teu coração, alma e entendimento. E o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo Como assim mesmo? como assim mesmo. O primeiro eu preciso ter para poder oferecer. Verdade. E a gente tem um outro livro. Nossa, a gente tá muito literário hoje. Só você não sabe livro, né? Então, eu li um livro, A Cabana. Leiam. Mas eu tenho um livro que chama Sociedade do Cansaço. Já leu? Não, esse Já ouviu falar? Não. Eu esqueci o nome do cara, que é um nome difícil, mas ele fala sobre isso. E o que você falou é muito importante. Como a gente despreza o descanso. Sim. A gente não dá valor no descanso. Às vezes, pastor, eu falo por mim. Esses dias Deus me pegou assim de jeito. Porque sábado, geralmente eu fico mais de boa. E aí eu ficava assim, mas eu não tô lendo hoje. Nossa, eu fiquei o dia inteiro quieto, não li, não estudei a Bíblia, não fiz meu devocional mais comprido, não estudei língua nenhuma. Aí outro dia eu peguei... Ainda bem que tá fechado. Obrigado que tá fechado. Meu Deus. E outro dia eu Não fiquei deu muito- tá dando pensando muito nisso. certo. Acabou com o corte, né, Carlinhos? Tá no Acabei corte. com o corte. Eu fiquei pensando, e Deus me pegou nisso. Ele falou assim: descansa, que você precisa descansar. E a gente despreza o descanso, né? A gente acha que quando a gente tá descansando, a gente não tá produzindo pra Deus, né? Então, mas é aí que tá. Por que Deus estabelece o sábado? Pra descansar. Para descansar. Foi Deus. Deus precisa descansar? Não. Não. Ele não fez o sábado para ele. Ele fez o sábado para gente. Para gente descansar. Se Deus estabelece o sábado, é para realmente determinar a importância que tem de se descansar. Você quer ver só o que acontece? O maior momento, quando você é criança, passando ali para adolescência, você está na fase de crescimento, qual é o período em que mais cresce? Descansando. Quando você está descansando. Músculo, quando você vai na academia, você malha tal, qual é o período onde mais cresce o músculo? Descanso. No descanso. É a mesma coisa. Não é diferente pra gente. A gente produz, mas quando você realmente vai crescer naquilo que você está produzindo é enquanto você está dormindo. E a Bíblia fala o que lá em Salmos? Aos seus ele dá enquanto dormem. Dorme. Verdade. Então veja, a Bíblia também trata isso, ela fala isso e a gente realmente despreza. Precisa entender que o descanso ele é importante, ele é necessário. Mas a cultura nossa é o quê? Desde criança a gente entende que o dormir é uma perda de tempo. Performance, né? Porque Tudo é criança quer brincar o tempo todo, cara. Ele não quer você fala de dormir, para ele é chato, Uhum. né? Para ela é chata, ela quer ficar brincando. E a gente acaba levando isso para a vida, porque não teve alguém que nos ensinou essa cultura do descanso. E cada vez mais a gente vê a sociedade entrando nessa loucura de trabalho, trabalho, trabalho. E aí vem os problemas da ansiedade, da depressão, do burnout e tantas outras coisas, porque a gente não é máquina. Uhum. Né? Então, eu acho que o povo era muito mais feliz naquele tempo que se trabalhava 4, 6 horas por dia. E ainda tem cidades assim, né? Tem. Que você vai, trabalha e tem o período de Sexta. siesta, Siesta. né? E fica lá 2, 3 horas e depois que volta pro trabalho. No logística não ia funcionar isso aí, não. Mas eu tava falando com a Gabi ontem e eu falei assim: nossa, quando eu tava na 8ª série, eu não tinha celular. O que eu fazia quando eu tava sem fazer nada? Você já parou pra Eu pensar? lembro, cara. Eu não lembro, mano. No Okinawa, eu cresci no Okinawa. Ah, não, é verdade. Eu ia pra Mano, é nossa, minha infância. Mas, tipo assim, eu falo top. assim, ó, quando você tava em casa,
Por exemplo, eu ia pra casa da minha avó em Fernandópolis. Não tem nada pra fazer em Fernandópolis. Eu fiquei pensando, o que eu fazia na casa da minha avó? Eu ficava olhando pro teto? Eu não lembro, velho. Ele bugou. Eu lembro, cara, eu lembro. Lembro, opa. Você ouvia NX0? Mano, eu aproveitei muito a minha infância. Nossa, de verdade, cara. Foi muito legal, Da hora. Ficou Cara, até careca, né, mano? Fiquei até careca, velho. Eu ia pro quintal, eu brincava no quintal. Nossa. Você nasceu onde, pastor? Eu nasci em São Paulo, mas eu vim pra Campinas muito novo, 3, 4 anos de idade. Ah, entendi. Legal. E aí, já voltando um pouco assim pra sua vida pessoal, você é pastor há quantos anos? 20 anos. Mas não integral. Esse tempo todo. Integral são 14 anos. E antes de ser integral, qual que era? Eu Quem trabalhava, era o Daniel Antônio? eu trabalhava na CPFL e fiquei quase 10 anos na CPFL. E eu trabalhava e pastoreava, Uhum. né? Ao mesmo tempo. Então, eu me formei no seminário novo, né? Com 22 anos de idade, estava formado no seminário. Nossa, que legal, cara. Só que eu já Interessante. tinha começado uma trajetória de pastoreio já, né? Nesse período aí. Então, eu prego desde os 16 anos de idade, liderando, ajudando na igreja em todo esse período. Então, Essa caminhada na central, pastor? na central. Sempre na central. Sempre na central. Aí depois que eu me formei, né, quando eu estava para me formar, eu fui para Hortolândia Uhum. ajudar um amigo, né, na verdade, o pai de um amigo, que se tornou meu amigo, o pastor Maurício, a plantar uma igreja lá em Hortolândia, no Jardim Carmen Cristina, na época, São Camilo. Jardim São Camilo. Gente, eu tô falando de 21, 22 anos atrás, né? Não tinha nada lá. Só mato. Não tinha muita coisa, não tenho muita coisa, não tinha menos ainda. Então a gente foi para lá, eu trabalhava na CPFL, usava boa parte, quase todo o meu salário para ajudar no trabalho lá, né? Aí de lá, fiquei 2 anos e pouco lá, o pastor Guilherme me chamou e pediu para que eu fosse ajudar a reerguer o trabalho em Atibaia. Então Uhum. foi eu e o pastor Edmur para lá. Eu fiquei mais uns 2 anos e pouco lá, onde surgiu um convite da Igreja Nazarena no Campo Grande, do pastor Alexandre Cruz, para ir para lá trabalhar com ele, né? No trabalho com jovens, trabalho de louvor. Campo Grande aqui em Campinas? É. Ah, E aí eu fui para lá e fiquei 3 anos com ele lá antes de ser convidado para voltar para a Central. Aí eu voltei para a Central bem no período onde estava iniciando a Comunidade da Esperança. Uhum. E eu fui para a Central para ser pastor de adolescentes. Fiquei 3 meses como pastor de adolescentes. que legal, velho. Aí, Aí eu- logo que inaugurou a comunidade, você já foi pra lá, então. Aí eu fui para lá. Legal. Você foi o primeiro pastor? Um dos primeiros pastores? Fui um dos primeiros. Que legal, cara. Então foi o pastor Flávio, aí o pastor Eliezer. Isso aí começou lá em outubro de 2008, né? Em novembro eu estava na Central como pastor de adolescentes. Visitava de vez em quando a comunidade, mas não tinha nenhuma obrigação lá, né, em si. Aí quando foi em março de 2009 que realmente eu fui para a comunidade. E aí o primeiro trabalho que eu tive lá foi com as mulheres. que da hora. Aquela parede amarela feia ainda. Era isso Você viu essa foto? Mano, eu torço Não, era muito pra vinho. que. Era vinho? Não, vinho legal, vinho legal. Vinho, antes de ser amarelo, era Não, vinho. amarelo era- Só que você sabe que lá é um pano. Eu sei. Mano, eu oro tanto pra que eles pintem logo aquela parede, Pô, pra não velho. ter a possibilidade de tirar aquele pano. Eu queria que parecesse aqueles vitrais lá. Você viu? De manhã aparece, de manhã aparece. Eu sou apaixonado Ô, em igreja com vitral. Você sabe que a comunidade, o pastor vai poder falar melhor sobre isso, mas assim, eu ouvi falar que é a escola, né, primeiro, Sim. né? Aí eles queriam fazer a igreja lá. Isso. Só que aí não pode ter, né? Aí eles acharam uma Não. brecha, porque na escola católica, tipo Liceu, Uhum. São José, tem, né, pastor? Tem Toda o... escola confessional, ela pode ter o seu Isso. templo. E aí? Aí acharam essa Dentro brecha. dessa brecha foi onde Legal. É o bairro que comunidade. não pode ali? Não pode, né? É o zoneamento, né? Entendi. É uma burocracia, né? É a burocracia. E agora você tá lá em Paulínia, Monte Calvário. Agora eu tô em Paulinha. Pastor, vou fazer uma pergunta pra você. O que leva, não sei se é o que leva, mas qual foi a chave assim para decidir você sair da comunidade, né? Depois de tanto tempo lá e assumir um desafio que é ser um pastor titular de uma igreja, pastor presidente de uma igreja. Você tem que ter convicção da parte de Deus, né? Primeiro você tem que ter uma convicção do teu chamado em si. Quando Deus me chamou para ser pastor, obviamente,
E na Bíblia não há designação de pastor titular ou pastor auxiliar. Uhum. Chamou para ser pastor. E dentro disso você tem as atribuições, né, do ministério pastoral. Em algum momento você vai estar sendo um pastor titular, outra você vai estar sendo pastor auxiliar e, mesmo assim, pastoreando, contribuindo, desenvolvendo o ministério. Mas sempre eu tive no meu coração de que um momento iria chegar, e Deus havia falado isso comigo, um momento chegaria onde estaria à frente de uma igreja. Porque eu também tenho as minhas ideias ministeriais, aquilo que eu creio como a igreja deve andar, deve ser, né, o modelo que eu tenho de igreja. E você só pode fazer isso exatamente quando você estiver à frente de uma igreja. Uhum. Enquanto você estiver debaixo de alguém, você tem que assumir o modelo daquela pessoa por uma questão de hierarquia, por uma questão de honra, por uma questão daquilo que a gente entende da palavra de Deus. E então eu sempre tinha no meu coração. Sabia que esse momento iria chegar. Sempre, pastor? Sempre Sempre soube que legal, eu estaria cara. à frente de uma igreja. Não sabia qual, obviamente, Uhum. né? Mas sabia que estaria à frente de uma igreja. Ô, pastor, você lembra o momento que Deus te chamou Lembro. pra sair da comunidade? Para sair da comunidade? É? Olha só, não é que teve um momento específico em que Deus falou, ó, você vai sair daqui. Uhum. Situações muitas, e Deus faz isso. Aquilo que a gente chama de desconforto santo. E o Entendi. Hybels falava muito disso, né? Do desconforto santo. Que é aquela situação que você começa a ficar desconfortável, na verdade. Olha aí, mano, o que aconteceu com o Heitor agora. Na verdade é Deus querendo movimentar você. E que talvez, se não fosse através de um desconforto, você não sairia, porque a nossa tendência é a acomodação. A tendência natural do homem é a acomodação. Então é necessário gerar alguns desconfortos para que você possa se movimentar. E foi o que foi acontecendo, né? Alguns desconfortos, algumas coisas, que faz parte, Sim. nada demais, e até mesmo que são necessários. Onde você vê que você chegou até um limite da onde você poderia contribuir, aonde você poderia ajudar. E quando você chega nesse limite, realmente você tem que ver a hora de sair. É a hora de realmente ganhar asas e ir para outro lugar onde você pode ser mais relevante. E ser mais relevante não é ter mais quantidade de gente. Sim. Ser relevante é você realmente fazer diferença. Verdade. É poder fazer diferença. Então, esses desconfortos foram chegando e já há alguns anos eu já vim orando. Pedindo a Deus o tempo, a oportunidade, o momento. É aí que muitas vezes as pessoas acabam errando, muitos pastores e líderes acabam errando, por não saberem respeitar o tempo certo, o momento certo. E acabam querendo forçar uma saída. E eu quase cometi esse erro também. De querer ser ansioso demais para as coisas acontecerem. E quando eu estava disposto ao nada, porque eu sabia, Deus havia falado no meu coração que eu iria sair até metade do ano de 2022, eu iria sair da comunidade, já estava definido isso para mim em casa. Porque anos antes eu já tinha isso no coração, só que não era um momento porque a minha esposa ainda não estava preparada para isso. Quando chegou o tempo em que ela também falou, olha, eu tenho sentido no meu coração que a gente não vai ficar mais tempo aqui. Eu falei, então é agora que vai acontecer. E Deus havia falado para mim até metade desse ano, de 2022. Começou algumas situações favoráveis a isso, né? Eu esperei as assembleias da igreja e tal para ver o que iria acontecer, mas a gente estava disposto ao nada. A gente estava disposto a começar um trabalho, abrir um trabalho. E quando o nosso coração desapegou e entendeu que precisava ser relevante e que eu não precisava de um emprego, porque essa é uma outra situação também. Pastor que acha que o ministério é emprego, está no lugar errado. Entendeu? Então, eu estava disposto ao nada pelo ministério para ser relevante em algum outro contexto, foi quando Deus abriu a oportunidade de um tudo, né? Porque nos colocou numa igreja maravilhosa, relevante, uma igreja importante dentro da nossa denominação. Tradicional em Paulínia, né? Tradicional em Paulínia, né? Uma igreja com força e que foi surpreendente. Eu jamais almejei estar na Monte Calvário. Mas foi Deus quem abriu a porta e acabou nos honrando durante todo esse tempo, todo esse período, honrando o propósito do nosso coração, vendo a sinceridade do nosso coração, né? E eu não fui bater na porta de ninguém pedindo emprego, eu simplesmente estava disposto ao nada e Deus me colocou no tudo. Então, existem esses santos incômodos
que vão conduzindo a gente, que vão levando a gente. E aí você vê uma soma de coisas, né? Que faz com que aconteça. Então, tudo que eu pedia para Deus, Senhor, eu quero que essa porta seja uma porta onde eu possa estar em um contexto onde eu seja relevante, que eles desejem que eu esteja lá. Ao mesmo tempo, eu quero que seja bom para o lugar da onde eu estou saindo. Que seja de acordo com os meus líderes e com a nova liderança aonde eu vou. Então, e obviamente a minha família está de acordo com isso. E tudo casou assim de uma maneira muito espetacular, muito perfeita, que falava com um, ficava feliz, falava com o outro, ficava feliz e tal. É o tempo, é o momento, é a hora, né? Então foi bênção. Então aconteceu do jeito que realmente eu esperava que fosse, e muito mais do que isso, o jeito que eu creio que é de Deus para acontecer as coisas, né? E foi. Eu até perguntei pro pastor, né? Eu falei, pastor, pô, quando você saiu, eu até fiquei com medo de você ter ficado chateado. Eu falei pra Jéssica, amor, será que o pastor ficou chateado que eu perguntei pra ele? Que eu não sei se você vai lembrar, eu falei assim, pastor, como que foi a saída? Tipo, foi difícil? Como foi, né? Aí eu falei, nossa, parece que tá caçando alguma fofoca, mas não foi isso. Mas é que pra gente, é normal, foi tipo, pra mim, pastor, é assim. Eu sou muito ainda apegado, Sim. sabe? Então, assim, quando começou essas mudanças, então, por exemplo, eu lembro que foi, tipo, de susto, assim, sabe? Nossa, o pastor Daniel Antônio tá saindo da igreja, aí, tipo, já dá um... Aí, logo depois foi o Fer e a Lid, né, que o Fer, muito amigo meu, Sim. que aí eu já, tipo, mano, o Fer tá saindo da igreja, mano, e agora? Agora eu tô mais calejado. Mais calmo, mais então tranquilo. mas tá sendo muito importante pra mim isso, ver essa movimentação de Deus, assim, com o Heitor agora também. O Heitor, uns 2 meses atrás, falou, Carlinhos, ó, vou sair da igreja e tal. Nossa, aí foi, né, mano? Eu, não, mano, não sei o que. Mas aí, olha que louco, pastor. O Heitor, depois se ele quiser falar sobre isso também, ele chegou e ele falou, Carlinhos, por mim, pela minha vontade, eu não quero sair. Uhum. Mas Deus tá me chamando. Sim. Olha que coisa, né, isso. cara? Tipo... É o que eu falei, a nossa tendência é se acomodar, né? Tá bem, conhece todo mundo, sabe como é que é. Sim. Poderia gastar o resto da minha vida lá também. Mas Deus coloca propósitos no nosso coração. E Deus coloca sonhos no nosso Sim. coração também. Você sentiu medo, pastor? Olha, Dessa mudança? Quem fala que não sente medo tá mentindo. E não é medo assim. Na verdade, é um temor, é um receio, é normal. Tudo aquilo que é novo gera uma certa insegurança em nós. Toda mudança gera uma certa insegurança. Você muda de emprego, por exemplo. Você vai para um novo lugar, você fica inseguro se você vai conseguir dar conta, se as pessoas vão te aceitar ou não, se vai ser bacana, se vai ser legal. Você muda de casa, você fica inseguro, você leva um tempo para se adaptar àquela nova casa, você muda de cidade, é assim também. Então, toda mudança, ela gera um desconforto, ela gera uma certa insegurança. Mas medo, né, no sentido real da palavra, não. Esse desconforto, essa insegurança, sim. Faz parte. Do novo, né? Faz parte, E o legal, cara, é que agora, olhando pra trás, que nem eu falei pro Fer, tipo, o quão importante foi a ida deles também. Sim. E, né, tipo, que aí, você falou uma coisa muito bonita sábado, que você falou assim que, tipo, eu não queria ir, mas assim, porque eu amo o reino de Deus, eu tô indo pra expandir. E assim, você foi junto com algumas pessoas assim, e hoje a gente vê, né, cara, os frutos, eu acompanho lá, eu falo pro Fer, eu assisto online, preciso ir lá visitar, Sim. mas eu assisto online e tal, e é muito legal ver o que Deus tá fazendo, né, pastor, lá Sim. na igreja. É gostoso, é porque a gente tem uma ideia, e essa ideia, é óbvio, ela não existe do nada, porque existe referências para isso, de que partidas assim é sempre por conta de problemas. Uhum, é verdade. Né? Em boa parte, sim. É verdade, em boa parte, sim. Que também não pode tapar o sol com a peneira. Em boa parte, sim. Muitos são por conta de problemas. Né? Mas nem todos e nem sempre. E a gente não está acostumado a perder. A gente sempre tem uma ideia de perder. Que quando há essas separações ou essas saídas, a gente tem a ideia de que está perdendo. E na verdade não está perdendo. Você sabe por que foi enviada a perseguição para a igreja? Para que eles se desacomodassem. Uhum. Atos 8, né? Para que eles pudessem, então, sair da zona de conforto e a igreja, então, crescesse. Para que o evangelho chegasse até os confins da terra. Porque qual que era a promessa de Jesus em Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra.
Então, Jerusalém, Judéia, Samaria estava conquistado, agora faltava, eram os confins da terra. Então, manda uma perseguição para tirar da zona de conforto, para poder ir espalhar, para poder ir, realmente. Então, na verdade, aquilo que parecia ser uma divisão, ou até mesmo uma perda, na verdade, não. Na verdade, Multiplicação. era uma multiplicação, é assim que deve ser visto. É uma multiplicação. Então, a gente saiu para poder multiplicar, a gente saiu para poder continuar crescendo, né? Mas as pessoas, elas têm ideia de posse, né? Elas têm ideia de propriedade, não só com coisas materiais, mas também com pessoas. E é por isso que fica esse sentimento muitas vezes. Pastor, você falou um negócio na hora que a gente estava falando sobre como as pessoas às vezes tentam captar fiéis, né? E aí atrelando isso a essa fase nova que você está vivendo. A Monte Calvário era uma igreja já estabelecida, tem vários anos já, né? Mas a gente tá, como cristãos, nós estamos sempre querendo que mais pessoas se acheguem, de preferência que não sejam de outras igrejas, né? Sim. Que sejam pessoas que se convertam. E qual que é a estratégia de uma igreja hoje, em 2023, contextualizada, para se... Eu não sei se a palavra atrair é a melhor, mas para alcançar pessoas? A igreja, ela tem que fazer uma boa leitura do lugar onde ela está. Acho que acima de tudo é isso. Olhar o contexto onde ela está inserida. Por exemplo, eu não posso aplicar lá na Monte Calvário aquilo que se faz na comunidade. Assim como não pode fazer na comunidade aquilo que se faz na Central ou no Nova Europa. Cada lugar tem o seu contexto, cada lugar tem a sua realidade. E você tem, como igreja, é necessário você fazer uma boa leitura disso. Você pode estar oferecendo algo que eles não querem. Entendeu? Ou querendo tratar de uma maneira que não vai ser percebido, não vai ser tão eficaz. Então, é entender, fazer essa leitura. Por exemplo, lá, eu ainda estou nesse processo de leitura, porque eu estou há um ano. É pouco tempo para você ter toda essa percepção. Mas já percebi algumas coisas onde a gente tem andado. Por exemplo, na comunidade da Esperança, o povo era muito avesso à visita. Verdade. Demais, Já ouvi cara. isso. Você ir na casa das pessoas, as pessoas fugiam praticamente. Sério? Nossa, velho. Agora lá não. Cara, lá eu faço visita direto. Direto. E tem sido uma bênção. E eu visito o pessoal que ficou em casa por conta da pandemia, e cada visita que eu faço é uma família que volta para a igreja. Olha só. Legal, cara. Entendeu? Então, você tem que entender, fazer a leitura para poder ter a estratégia certa, correta, e a estratégia sempre vai estar dentro da Bíblia. Sempre vai estar dentro da palavra. Para que você possa atrair. Então, precisa ser uma igreja que saiba falar ao seu contexto. Ela tem que saber falar ao seu contexto. Então, ali há uma... Paulínia, ela, na sua grande maioria hoje, ela é formada por famílias de imigrantes. De gente que veio de outros estados, veio de outras regiões por conta de oportunidade de trabalho. Principalmente da Replan em si. Não é gente, não é que tem a raiz em Paulínia, que são gerações de pessoas em Paulínia, não. O que acontece com esse povo? A família normalmente está tudo longe, está tudo espalhado, e eles não têm esse laço familiar aqui perto. Então são pessoas que têm essa carência familiar. Então a igreja, ela tem que entrar com essa visão de suprir essa carência familiar e ser família para essas pessoas. Dá oportunidade. Por isso que a visita aqui em Paulínia, ela faz muito mais efeito do que faz em Campinas em si. Então, fazendo essa leitura. Então, nesse processo, a gente tem o que também? Como a gente tem as famílias, uma das coisas que a gente fez foi colocar um brinquedão lá na igreja. Muito da hora, velho. O Fer mandou pra mim. Colocou lá. O Carlinho quase foi lá pra entrar no Eu brinquedão. quase foi. Mano, muito da hora, velho. Muito da hora. Então, colocamos. Por que a gente colocou o brinquedão? Exatamente por identificar que existem muitas famílias com crianças pequenas e que muitas vezes não têm aonde ir, o que fazer, não só por uma questão financeira em si, mas por falta de opção. Então a igreja acaba sendo um lugar atrativo para os filhos, porque antes as crianças não queriam ir para a igreja porque era chato, que ficava fechado dentro de uma salinha, né, que não tinha nada para fazer. Agora as crianças não querem ir embora da igreja. Eu criei um problema, outro problema para os pais. Porque quer ficar no brinquedão o tempo todo, quer ficar lá o tempo todo participando, brincando, estando junto ali. Então, tem que fazer uma boa leitura desse contexto. Oferecer aquilo que o contexto exige. Não é pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas como igreja oferecer.
E aí tem uma ideia também, algo que eu sempre pensei como igreja, quando você pega em Atos, e esse é o meu grande norte, e que creio que funciona para toda igreja. Lá diz que não havia nenhum necessitado entre eles, mas todos eram supridos. Eles compartilhavam todas as coisas. Uhum. E eu vejo que igreja é isso. A igreja, ela tem que ler e entender qual é a necessidade das pessoas e suprir a necessidade das pessoas. A igreja não é fazer para o outro aquilo que eu acho que é bom para o outro, mas a igreja é fazer para o outro aquilo que ele realmente precisa. É o se importar verdadeiramente. E é o que eu tenho falado lá com a nossa liderança, com o nosso pessoal, que se importar com as pessoas é se importar com aquilo que elas se importam. Não é se importar com lembrar um nome, não é se importar com lembrar de alguém e mandar uma mensagem somente. Não, mas é ver o que o Heitor gosta. O que o Carlinhos precisa. O que você se importa. O que você coloca a sua atenção. Entendeu? O que você é carente também. Então, e nisso eu vou dar valor. Uhum. Nisso eu vou mostrar o amor genuíno, o amor de igreja. O amor verdadeiro, o amor de suprir. Então a gente busca ter esse olhar, mesmo sendo uma comunidade de centenas de pessoas, mas cada um que está ali se sente valorizado individualmente, porque você se importa individualmente com eles. Então, quando a gente tem essa visão, né, daquilo que Atos nos diz, qual era a necessidade das pessoas? Sei lá, para uns era alimento, para outros era roupa. Para outros era comprar um livro, para outros era estar do lado dos apóstolos somente. Cada um tinha sua necessidade, mas o texto é cuidadoso em dizer que não havia nenhuma necessidade entre eles. Seja física, seja espiritual, seja emocional. Exatamente. Aí você chegou no ponto. Evangelismo integral. É isso aí. É você olhar a pessoa de uma maneira completa, né? Você vê, peraí, a necessidade desse camarada aí, ele precisa ser abraçado, porque ele não tem pai. Não tem ninguém que passe um tempo com ele. Ah, aquele ali tá precisando o quê? Tá precisando realmente de comida? Tá, mas não é só comida que ele tá precisando. Ele tá precisando de alguém que o ajude a sair dessa situação onde ele está. Não é só chegar lá com o assistencialismo em si. Então a nossa ideia como igreja ali é ser realmente uma igreja relevante. Uma igreja que oferece, não uma igreja que pede. Eu quero ser uma igreja que oferece. Quero ser uma igreja de portas abertas. Quero ser uma igreja que sabe utilizar todos os recursos que tem em favor das pessoas. Tanto de estrutura predial, quanto na parte material, quanto na estrutura de recursos humanos que a igreja tem. Então, a gente quer oferecer. Criamos lá, a gente tem um monte de sala que fica sem usar. A igreja fica fechada a semana inteira. A gente abriu lá o coworking para que as pessoas possam usar sem custo nenhum. Tô lá pagando a internet lá. Eu vou lá um dia. Vai sim. Tem que ir lá um dia. Vai lá, velocidade, tal, não sei o quê. Tudo que precisa para rodar e beleza. A gente oferece água, a gente oferece um café, a gente tá junto, a gente bate papo, a gente conversa para ir lá. Entendeu? Tem uma outra sala lá que a gente quer dar uma reformada nela, deixar um ambiente bacana assim de treinamento. Para quem trabalhar com essa área de treinamento, tá aqui a chave, vai lá e usa, você não tem que pagar nada, absolutamente nada. Estamos oferecendo curso de música para as crianças, para adolescentes também, sem cobrar absolutamente nada. A gente tem uma ideia de ter uma ajuda na questão de carreira, né, profissional, ajudar a preparar as pessoas para a sua carreira profissional. Nós temos professores de nível assim, de vestibular, de gente que tem uma professora lá que corrige redações dos vestibulares, dos principais vestibulares do país. E que ela já se colocou à disposição para poder ajudar. Então a gente quer ser essa igreja que oferece, essa mentalidade de uma igreja que oferece. Em que as pessoas que vão para lá não vão simplesmente para receber também, mas tem um compromisso de oferecer. No princípio bíblico, antes é melhor dar do que receber. E você sabe que a Nazareno, pelo menos o que eu tenho contato, assim, é uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar, cara. Que a Nazareno é uma igreja assim, né, pastor? Eu lembro que quando eu decidi, falei, não, eu vou ficar na Nazareno. Foi quando eu fiquei sabendo que, tipo, a igreja, às vezes, ela paga
sei lá, mano, conta de água, compra gás, sei lá. Eu falei, mano, é isso aqui. Sim. O evangelho é isso aqui, mano, né? E a gente faz mesmo. E não estamos lá para explorar a dor de ninguém, a Sim. dificuldade de ninguém. Não fica falando, olha, nós gastamos ali, lembra aquele irmãozinho ali, ó. É. Essa semana vamos lá dar uma cesta básica para ele lá. Uhum. Que tem muita gente que faz isso como propaganda, como marketing, até para conseguir mais recursos. Não, a gente paga. Tem pessoas lá na igreja que eu estou ajudando a pagar um curso técnico, Que da hora, velho. porque não consegue avançar no seu trabalho, está sendo insuficiente aquilo que recebe para sustentar a família, porque não tem uma formação melhor. Então a gente está ajudando, porque é uma formação bem específica. Como igreja, a gente está custeando. Tem gente que a gente ajuda a comprar remédio. Tem gente que a gente ajuda a pagar uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de gás. Teve uma situação lá de uma pessoa que passou por um problema ultimamente, um processo. Colocamos um advogado à disposição para ajudar. Qual é a necessidade? Então a gente vai se importar com a sua necessidade. Isso é o evangelho, velho. Isso é o evangelho. Massa. Então, se você é de Paulínia, já sabe onde ir. É. Eu sou de Paulínia, mas não. Tô indo pra Sumaré agora. Pastor, eu posso te fazer uma pergunta? A gente nunca conversou sobre isso. E eu vou aproveitar esse momento pra fazer uma pergunta capciosa, talvez. Vamos lá. Você tem, ou tinha, era mais envolvido com questão de coach, ou ainda é? Sim. Eu sempre tive uma aversão ao evangelho associado ao coach. Acho que por muitos exemplos ruins que nós temos. Sim. Aí eu queria te dar a oportunidade, até tipo de. Às vezes tem alguém assistindo que tem a mesma versão que eu. Como que faz tornar essa relação entre o evangelho, a igreja, um pastor e o coach, sem se tornar a teologia coach que nós vemos que muitas vezes é difamada por aí? Sim. Eu fui estudar exatamente pela aversão que eu tinha. Uhum. E quando eu passei a estudar e compreender realmente o cerne da coisa, eu falei, isso aqui pode ser extremamente útil no ministério. Extremamente útil. Porque qual que é a ideia do coach em si? A ideia é ajudar a pessoa a enxergar saídas. Uhum. É ajudar a pessoa a enxergar soluções. O problema é o coaching marqueteiro que quer empoderar a pessoa. Entendi. Essa é a grande questão. Mas o coach genuíno, verdadeiro, não é essa. É ajudar a pessoa a enxergar saídas, ajudar a pessoa a enxergar soluções, para que ela não fique dependente de ninguém, né? A não ser, obviamente, de Deus. Mas o problema é que, como se tornou uma situação marqueteira, então até os próprios coaches estão tornando seus coaches dependentes deles. E viraram gurus. Uhum. Então, quando eu fui estudar, eu falei, cara, isso é legal, estabelecer referências para as pessoas. Porque o coach tem diversas ferramentas para te ajudar a falar, poxa, nessa situação, como eu deveria agir? Como eu deveria fazer? Porque o coach não é dar a resposta. O coach é te ajudar a enxergar, você ter a resposta. Eu faço perguntas para te levar a pensar, para te levar a raciocinar. Então, uma das ferramentas que tem do coach lá é você estabelecer referenciais. Vamos lá, eu gostaria de lutar como o Rocky Balboa. Aí você tem lá a figura de um Rocky Balboa. Aí assim por diante. É óbvio, né? De acordo com as situações da vida, não de atividade em si. Então, por que não utilizar o evangelho, a Bíblia, para isso? Porque é isso que a Bíblia faz. Na verdade, o coach está na Bíblia sempre, sempre esteve. Você olhar o que aconteceu na vida desses homens e mulheres de Deus como referência para a nossa vida, referência até mesmo para as nossas decisões, referência para as nossas atitudes. A Bíblia fala o que lá em Provérbios? Que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Cada um desses conselheiros, desses referenciais, na verdade, se tornam conselheiros. Por exemplo, vamos pegar José. O que José fez diante da tentação? Fugiu. Ele fugiu. Então eu estabeleço ele como referencial. O que eu devo fazer quando eu estiver diante de uma tentação? Eu vou lembrar de José e eu vou fugir. Quando eu preciso tomar uma decisão correta a respeito de finanças na minha vida, quem que foi a pessoa mais bem-sucedida na Bíblia? Salomão. Então o que ele fez? Qual foi a decisão que ele tomou que o levou a ser assertivo? Então veja que o coach ele utiliza essas ferramentas para levar você a estabelecer referenciais, para ajudar você a tomar as melhores decisões de uma maneira estruturada.
Então, eu acho legal, eu achei muito legal. E isso eu uso com pessoas no dia a dia. Uhum. O pastor em si, naturalmente, ele já é um coach. Entendi. Já é. Agora, o problema é trazer isso aí para um lado extremamente humanista e de empoderamento das pessoas. E aí sai os memes que a gente vê por aí. Aí sai Acho que a sempre- palavra tá deturpada Exato, também, né? A termo, palavra é. coaching, né? É verdade. O termo, né? Então, a gente até criou um ministério, né? Eu e o Evandro, um irmão querido, chamado Jesus Coaching, né? Porque qual que é a ideia de Jesus Coaching? É o discipulado. Coaching nada mais é do que um discipulado em si. Então, você tem o discipulado de Jesus em 3 níveis. Você tem Jesus falando às multidões, seriam as palestras. Você tem Jesus tratando com os 12, que seria esse coach de grupos em si, né? E você tem Jesus com 3 que eram mais próximos dele, que andavam com ele no dia a dia, que é esse discipulado intenso, diariamente, que é o trabalho realmente de um coach, né? Verdadeiro de um coach em si. Então, a gente pegou essa ideia, trouxe essa ideia para aplicar e ajudar pastores, líderes, para ajudar pessoas sem custo nenhum. O problema, Heitor, para falar a verdade, é quando você perde o propósito. E na maioria das vezes você perde o propósito quando o dinheiro entra. Uhum. É aí que a coisa degringola. Raiz de todos os males. É. Na hora, não, me convenceu. Não vou mais julgar. Vai, Carlinhos, manda suas perguntas aí. Eu fiz umas perguntas aqui, pastor. Vamos ver se tem alguma boa aqui. Nossa, não dá pra entender nada, velho. A minha letra é. Eu coloquei aqui, pastor. A gente tava falando esses dias que, assim, o filho de pastor, normalmente, tipo. A visão do filho do pastor, assim, tipo, é mais difícil. Porque, assim, nossa, se já cresce ali com uma cobrança maior, né? Aí eu coloquei aqui, né? Qual que é a maior dificuldade de um pastor ter filho, assim, que você vê hoje, assim? É sustentar. Sustentar principalmente, né? Comprar um Play 5. Não, na verdade, assim, né? O pastor, ele tem que saber desassociar algumas coisas, né? Principalmente a sua família, proteger a sua família. O pastor tem que aprender a proteger a sua família. Quando você é chamado ao ministério, esse chamado, ele não é exclusividade daquele que foi chamado. Ele acaba se tornando um chamado da família toda. Uhum. Então, ele tem que aprender, na verdade, ele tem que ensinar a sua família a compreender esse chamado. Porque se a família não aceita esse chamado, esquece que ele não vai conseguir ser pastor. Não vai. Agora, é óbvio, se eu disser que não existe uma pressão maior sobre os filhos, é mentira, porque ela existe. Tanto da igreja quanto da gente. Então a gente precisa se policiar, entendeu? Eu tenho um filho de 11 anos, cara. Eu não posso esperar a perfeição dele, por mais que eu queira. Mas eu tenho que entender que ele é um garoto. Eu tenho uma menina de 8 anos, ela é uma garota. E que eles precisam viver a infância deles. Que eles precisam viver as experiências deles. Eles precisam cometer os erros deles. E ali, eu estou sendo pai, eu não estou sendo pastor. E aí você leva para dentro da igreja. Dentro da igreja, todo mundo espera que o filho do pastor seja perfeito. E não é. E ele não tem obrigação de ser. Ele tem a obrigação de respeitar o chamado do pai e da família. Mas ele não tem obrigação de ser perfeito. Até porque a igreja é o lugar de pessoas imperfeitas, inclusive do pastor, que é imperfeito também. Senão a gente passa uma ideia inatingível, inalcançável. E aí a gente tem filhos que têm aversão à igreja. E outra coisa que acontece também. Quando o pastor e a família não entendem o chamado, e o pastor quer viver esse chamado sozinho, normalmente ele vai ter problema com a sua família. Porque ele vai deixar a família de lado por conta da igreja. É óbvio que a igreja, ela demanda muito do nosso tempo. O maior tempo é lá. Só que se a família não compreender, não entender esse chamado, ela vai se sentir roubada pela igreja. E isso acontece muito. E aí cria uma versão, né? Muito. Ô, pastor, e... Cara,
Você vai hoje mudou o nome, mas na época era FEBEM, né? Hoje é Casa do Menor, negócio Não, assim. Né? não lembro como que é. Fundação Casa? Fundação Casa. Casa, é. Você vai nesses lugares assim, o que tem de filho de pastor é um negócio É verdade. impressionante, É cara. verdade. Impressionante. Por quê? Exatamente, é a revolta. Revolta porque a igreja roubou o pai, ou porque o pai fazia tudo pela igreja e não fazia nada pela família, ou a mãe, né? É. Uhum. E você sabe que nossa, deve ser muito complicado, cara. Porque assim, você é um empreendedor, né, pastor? Tipo, querendo ou não, você tem que nem você falou, né? Tipo, na igreja você é um pastor, você tem que gerir tudo, né? E você tem que saber a diferenciação. Não, da porta pra dentro eu não sou mais o pastor Daniel Antônio. Sou o pai, né? E, nossa, deve ser complicado, deve ser uma linha tênue muito... Então, essa separação, às vezes, ela pode causar problema. Eu não separo isso. Eu sou pastor dentro da minha casa também. Entendi. Eu só sei que eu estou em um outro ambiente. Entendi. E naquele ambiente eu tenho que me portar de uma outra maneira, mas eu sou a mesma pessoa. Na igreja eu sou o pai também. Eu não sou só o pastor. Eu sou o pai também na igreja. E eu tenho que me portar de uma outra maneira ali, mas sem deixar de ser pai. Uhum. Então, você ter muito claro quem você é. E que você vai ser isso em todo tempo e todo momento. Né? E entender que em cada lugar você vai ter que se portar de uma maneira. Mesma coisa, você vai num restaurante, você vai numa padaria ou num boteco, você pode sentar de qualquer jeito ali e tal, e vai. Agora você vai num restaurante chique, não, você tem que fazer o quê? Você vai sentar bonitinho, Se adequar, certinho, né? vai se adequar, tem aquele monte de talher, aquele negócio lá, e aí você tem que se adequar àquilo, é a mesma coisa. Você deixou de ser você? Não. Você apenas está em um ambiente diferente que exige um comportamento diferente. Uhum. Mas é você o tempo todo. Que legal essa visão, né? E- Na verdade, não é você ser tipo pastor. Não, cara, legal, gostei. O segredo é como você se porta nos lugares. adapta, né? Legal, cara, top. Interessante, né? E esse daí é um problema, né, que a gente tem visto muito, né? As pessoas acharem que em todo lugar ela pode ser da mesma maneira que ela é nos outros lugares, né? E de novo, a gente entra na sociedade. Eu vi um vídeo esses dias, uma pessoa revoltada lá porque determinada entrevista, ela foi dispensada porque ela não quis se adequar àquela empresa. E aí, colocando a empresa como a errada da parte, né? Mas não é assim, né? A gente tem que Não. saber lidar com os ambientes onde a gente está convivendo, né? Qual é a instrução de Jesus na sua oração sacerdotal? Ele fala: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ele fala que eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. Uhum. E ele não pede para que tire eles do mundo, mas que os livre do mal. O que Jesus estava dizendo com isso? Olha, eles estão num contexto que não é o contexto deles. Mas que nesse contexto, mesmo não sendo deles, que eles possam viver e desenvolver não recebendo mal, não sendo atraídos pelo mal em si. Então, Jesus está falando de adaptabilidade, inclusive, ali nisso. Eles vão ficar nesse mundo aqui. E o mundo jaz no maligno. O mundo é cruel. Eles não são desse mundo, mas vão ter que viver nele. E é a mesma coisa. Né? Entender? Jesus, ele comia com os pecadores. Jesus permitia que as mulheres tocassem nele, ali, né? Como a que beijou seus pés. E que era o quê, inclusive? Prostituta. Uma prostituta. Mas Jesus ia lá no bordel? Não, acho que não. É o que eu falei pra você esses dias, né? E às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, Jesus andou com tal e tal, tal. Tá, mas lê direito. Ele sentava com eles pra comer, ele alcançou eles, mas ele não se corrompeu com a atitude deles, né? Que muitas vezes a gente vê isso, né? Tipo, o cristão, então o cristão vai ter que estar em todo lugar, vai a todo lugar, que todo lugar é lícito pra ele. Não. Pegue Jesus como exemplo. Exatamente. Ele amou, ele teve momentos de conversa com eles, mas ele andava com aqueles que ele discipulava. Heitor, eu posso ir no show do Coldplay? Ué, pergunta pra ele. Posso ir, pastor, no show do Coldplay? O que isso vai trazer de ruim ou mudar na tua vida? Vai te Nada. acrescentar ou vai diminuir? Acrescentar. Por que Com as vai pulseiras, pá. Você vai vender a pulseira, vai acrescentar dinheiro. acrescentar? Só, às vezes a gente cria alguns legalismos que a Bíblia não cria. Porque a gente é muito pautado pela opinião das pessoas. A gente é muito pautado por aquilo que eles vão pensar. É óbvio que a gente tem sim. E esse negócio de falar, mas a gente não deve ligar para a opinião dos outros, é mentira. Verdade. É mentira. Isso aí não existe.
Porque a Bíblia fala que se a gente fizer um dos pequeninos tropeçar, a gente vai receber um castigo lascado. E a pessoa pode estar tropeçando, ó, por aquilo que ela está entendendo daquilo que a gente está fazendo. Ela pode estar pecando. Então a gente tem que ligar, sim, para a opinião dos outros. Mas não pautar a nossa vida para agradar os outros. A gente pauta a nossa vida para agradar a Deus. Entendendo que aquilo que eu faço deve redundar em glória para Deus em tudo aquilo que as pessoas veem na nossa vida. Eu posso ir no show do Coldplay? Posso. Aquilo vai me trazer alguma coisa maligna? Estou pecando? Não, você vai estar pecando se ali você estiver praticando alguma coisa errada. A não ser que seja também um gatilho pra você, que nem eu falei, né, no último episódio. Tipo, por exemplo, se ir num show pra você lembra, tipo, a época da bebedeira, aí Vamos pegar o melhor não ir. princípio das comidas, né? Que a Bíblia usa isso, acho que é o melhor exemplo para todas as coisas, é o que a Bíblia traz a respeito da comida. Lá fala o quê? Para você não ficar perguntando a origem. Come, ore, consagre e come. Porque se você souber a origem e comer, aí você está errado. Ou seja, vai lá no Coldplay, você vai ouvir uma música lá, você sabe que é consagrada a demônio, você está lá curtindo a música, você está pecando. Essa é a diferença. Entendeu? Então, agora, o que eu vou olhar? Eu vou olhar e o que vai acrescentar na minha vida participar de um show? E eu tenho que aí saber fazer as minhas escolhas, aquilo que me agrega, aquilo que me torna melhor ou não. Se eu chegar, não, é simplesmente por uma diversão, eu vou me sentir bem, eu vou ficar melhor, eu vou ficar legal, beleza. Entendeu? Qual o problema? Não vejo problema. Não vejo problema. Desde que você saiba qual é a origem também. Se a origem ela é maligna, então não tem como santificar uma origem maligna. Entendeu? Entendi. Top. E aí? Pegar a pulseira do Coldplay é pecado. Pô, eu vou falar pra você que o Chris Martin, o vocalista, ele pediu pra que a galera devolva. Mas assim, eu confesso que eu me sentiria tentado a Deus não pegar. deixa você ir, mano. É verdade, cara. Já era? Mais alguma coisa? Vai ter que chamar de novo. Pera aí que tem uma pergunta aqui que eu queria muito fazer pro pastor, velho. Lá vem. Que, é uma pergunta boba, mas eu queria muito fazer. Vale a pena fazer faculdade, pastor, hoje em dia? Muito. E se vale, qual que é a área que você acha que... Tipo, por exemplo, vamos supor, hoje você não é pastor, você virou um jovem de 18 anos. Qual área que você acha que vale a pena investir hoje? O que você faria? Eu penso que todas essas decisões, elas partem de um reconhecimento de propósito. Se o teu propósito é dinheiro, então você tem que ir atrás daquilo que dá dinheiro. Só que isso não vai realmente te realizar, né? Então, qual o propósito de eu estar fazendo uma faculdade? Medicina, salvar vidas, né? Ajudar a curar pessoas. Não pelo dinheiro que dá. O problema é que a gente vive hoje é exatamente isso, a questão do dinheiro em si. Boa. É a questão do dinheiro em si, quando envolve dinheiro nas coisas. Agora, você perguntou se eu acho que fazer faculdade vale a pena? Eu acho. Fazer faculdade, fazer curso técnico, fazer uma pós-graduação, tudo. Conhecimento nunca é demais. Fazer seminário. Conhecimento nunca é demais, sempre agrega na nossa vida. A questão é o que eu faço com esse conhecimento. Qual é o propósito que eu dou a esse conhecimento? Então, é definindo isso que você vai conseguir saber melhor a faculdade, né? Eu quero ter um propósito na minha vida. Então, olhe qual é o propósito que você quer ter na sua vida e persiga ele. Por exemplo, eu hoje olho a nossa sociedade, né? A gente vê como ela está, a educação e tudo mais, a politização de tudo, todos os problemas que a gente está vivendo, a individualização de cada um, o egoísmo e tudo mais. Por quê? Porque faltou pessoas com propósito lá atrás, que se envolvessem na sociedade para realmente fazer diferença nela. Então não importa a profissão que você venha escolher. Escolha uma profissão, só que queira fazer a diferença nessa profissão que você está escolhendo fazer. Então se eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um bom engenheiro. Eu quero produzir e fazer casas, prédios que sejam acessíveis para as pessoas. Por exemplo, a igreja ficou muito omissa durante esses últimos anos, dessas últimas décadas, na verdade. E nós vemos hoje a doutrinação que existe nas escolas
Porque não houve um propósito dentro da igreja, de entrar dentro da sociedade para fazer diferença nela. O propósito da igreja era atrair pessoas para a igreja só para crescer a igreja, ao invés de fazer diferença na sociedade. Tanto é que você vê tantos lugares com tantas igrejas que a igreja sai de lá e ninguém sente falta. Ou conquistar, né? Ou ter uma igreja que fosse poderosa, né? E não uma igreja influente, né? Mas a igreja ela tem que fazer diferença, e isso os membros têm que fazer diferença. Então, a gente tem um déficit imenso de professores. Porque não dá dinheiro. Porque não dá dinheiro. Porque deixou de ser um propósito, de viver um propósito. Então, hoje, se um jovem perguntar para mim, eu falo, o que você tem no seu coração? Você quer servir a Deus? Ou você quer servir a você? Se você quer servir a você, escolha a profissão que vai te simplesmente realizar. Agora, se você quer servir a Deus, pergunte a ele qual o propósito. Talvez você possa ser um professor para entrar em uma dessas universidades, dessas escolas e fazer a diferença lá. Para ajudar a formar pessoas com um pensamento diferente, com valores, com princípios e tudo mais. Então, eu acredito nisso. Não numa profissão do futuro. Mas é um futuro para uma profissão. É o contrário. O que eu espero influenciar? O que eu espero ser relevante? O que eu espero fazer? Porque eu acho que todos nós nascemos para ser protagonistas. Eu acho que ninguém nasceu para ser coadjuvante. Deus chamou todo mundo para fazer a diferença. Deus chamou todo mundo para fazer discípulos. Isso não é exclusividade de alguns. Então, assim sendo, a gente tem que usar bem essa nossa influência. O que eu acho que a gente conversou sobre o Fred com isso, que muitas vezes as pessoas atrelam que a influência tem a ver com o reconhecimento e a fama, né? Mas às vezes a influência é no fundo da tua casa, aquela senhorinha que o bairro inteiro sabe que ela é crente e ela ajuda todo mundo, né? Então, ela é protagonista naquele contexto, não é protagonista para a sociedade como um todo. E às vezes a gente confunde, né? Por exemplo, vamos pegar o caso de Filipe e o eunuco, etíope. Cara, olha só que coisa absurda que acontece ali. Ele era diácono, né? Filipe vai para lá, escuta o cara lendo o texto de Isaías, aí para do lado lá, começa a perguntar, você entende alguma coisa? Não, mas como é que eu vou entender se não tem alguém para me explicar? Aí ele começa a explicar o texto para um cara que fazia parte da corte, né? Tinha influência no seu país. Mas ele evangelizou quantos? Foi o país inteiro? Não. Evangelizou uma pessoa. Vai saber qual foi o resultado. Com certeza, se está na Bíblia, o resultado foi grande. Porque aquele etíope deve ter influenciado tantas outras pessoas. Então, não é questão de fama em si, mas o que você pode trazer, causar como influência, o poder e até onde a escala dessa influência pode alcançar. Então, a gente está aqui, nós três aqui, nós quatro aqui hoje batendo esse papo, conversando. Não sei quantas pessoas vão assistir, mas hoje só está nós quatro aqui. Agora, a influência do que está sendo dito aqui, eu não sei onde vai chegar, mas a gente está sendo proposital naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está falando, para que possa fazer a diferença. Então é isso que eu digo, que as pessoas precisam ser mais movidas pelos propósitos de Deus, para que ela possa escolher o que ela deve fazer. Eu quero fazer aquilo que está de acordo com o propósito de Deus. Amém. Tem alguma pergunta, Vitão? Não? Nenhuma pergunta? A gente vai colocar um microfone para ele, pastor. Pastor, quanto tempo você tem pastoreado na igreja? E quando você se formou na pastor? Ele não tá prestando atenção no podcast. Tá Vai responder de novo pra ele lá. Eu me formei em 2002. E agora são 20 anos que eu estou no ministério. Desde formado em teologia, né? Mas no ministério mesmo desde 96. Nossa. Pregando a palavra. Aí. Benção. Pastor, passa o endereço da igreja lá em Paulínia, suas redes sociais, faz aí um jabá aí. Claro, aqui. não, gente. Vai ser um privilégio receber todos vocês que quiserem conhecer a Igreja Nazareno Monte Calvário. Fica na Avenida Fausto Pietro Bon, 1046, do lado, parede com a Pano Bianco ali. Para quem tá indo ali no João Aranha, tá facinho do lado direito ali, no semáforo novo. Até nisso a gente foi abençoado. Verdade, colocaram um semáforo lá. Então as pessoas são obrigadas a parar de frente para a igreja. Então a gente está ali, pode nos seguir,
através do @Nazareno Monte Calvário, ou então, se quiser seguir o nosso perfil pessoal, é @PR Daniel Antônio. Show de bola. É isso. Gostou? Demais, foi bom demais bater papo com vocês. Esse é um papo que seria um episódio de 4 horas, 5 horas Não, a gente fácil. tem que chamar de novo. É verdade. A gente tá com medo do portão que tá aberto. É verdade, é verdade. Verdade, pastor, tem esse detalhe. Pode ser que a gente fique preso aqui. Não fala isso que o Vitão vai chorar. É verdade. Já era, então? Mas é isso aí, obrigado, pastor. Foi uma Espero que tenha sido honra. bacana pra mim, Foi foi muito muito. legal. Obrigado pelo convite de estar aqui com A vocês. gente tá tentando. Agora a gente tá vendo a necessidade de gravar mais vezes. Porque a gente já fechou abril inteiro. Aí tem um monte de gente que a gente quer chamar de novo. A gente fala, mano, que dia que a gente vai gravar? É. Então a gente precisamos de. Quer me contratar, Carlinhos? Gente, curte, segue. Joinha, né? Tem que dar o joinha. Joinha. Tem canal de corte agora. Canal não, playlist de corte. Dentro do canal você vai achar os cortes pra quem tem preguiça de assistir inteiro. Mas esse aqui não pula, que foi muito bom. Sim. É isso? E outra coisa que a gente podia fazer também é abrir espaço pra galera. Quem sabe voltar ao vivo, né? É verdade. Vamos ver, galera. Vamos ver. Mas é isso aí. Obrigado, pastor. Tamo junto, pastor. Foi top. Bom demais. Valeu, galera. É Valeu, nóis. Vitão. Valeu, Vitão. Muta aí, Vitão. Aê. Outro dia ele me mutou, aí eu falei assim, ai, minha bunda tá doendo. Ai, muito show.